galerinha! Sejam todos muito bem-vindos! Na nossa videoaula de hoje nós vamos abordar um dos capítulos da histologia e embriologia oral, que é o capítulo de glândulas salivares. Então é importante que nós tenhamos o conceito bem firmado das características de normalidade, tanto histológicas quanto funcionais, dessas estruturas que produzem a saliva e, portanto, lançam esses produtos na cavidade oral, umedecendo a sua superfície e tornando essa superfície uma mucosa. Isso tem repercussões importantíssimas sobre o funcionamento de toda a maquinaria que envolve o processo digestório. Então, nós vamos começar a nossa abordagem falando a respeito dessas glândulas exócrinas que compõem as glândulas salivares. Vamos lá? Ok, meninos, então como nós estávamos falando, hoje nós vamos falar a respeito das glândulas salivares. E as glândulas salivares, elas se constituem um grupo de glândulas que estão localizadas na região da cavidade oral e que lançam os seus produtos para a superfície da cavidade oral. Portanto, elas funcionam como glândulas exócrinas, porque possuem um ducto, que liga a sua porção secretora à superfície, e esse produto das glândulas salivares, no conjunto, ele é denominado de saliva. A saliva tem inúmeras funções: lubrificar, proteger, ajudar a compor o bolo alimentar. E por isso as glândulas salivares elas são tão importantes. E nós então vamos abordar os seus aspectos histológicos à medida em que iremos também abordando algumas das suas características funcionais. Ok? Então, as glândulas salivares, elas são formadas por uma porção denominada de parênquima, que é a parte funcional efetiva da glândula, que é composta por aquelas unidades ou pelas células que são células epiteliais, que se originam de um epitélio de revestimento. Então, o parênquima das glândulas é composto por unidades secretoras terminais, que são as células efetivamente sintetizadoras e secretoras, e um conjunto de células que formam sistemas de ductos. E esses ductos eles vão confluindo entre si até desembocarem na cavidade oral. Então, esta estrutura nós denominamos de parênquima. E o outro componente da glândula é denominado de estroma. O estroma ele tem origem conjuntiva e esta origem conjuntiva é responsável por formar, portanto, um tipo de tecido que, além de organizar o parênquima, ele também vai favorecer a vascularização da estrutura parenquimatosa, e este é um componente fundamental, o componente vascular, para que haja trocas entre o plasma sanguíneo e aquele conteúdo que passa pelo sistema de ductos, e também para que ocorra o processo de inervação das glândulas. Então, é necessário que as glândulas sejam inervadas, porque, principalmente, o comando para a função glandular, ela se dá por nervos motores. Então, este estroma, que é esse tecido conjuntivo que organiza as glândulas, que envolve as glândulas, eles têm justamente este papel de, além de organizar, nutrir e inervar. Ok? Então, esses dois componentes eles podem ser vistos aqui ao lado, onde nós identificamos a estrutura epitelial denominada de parênquima e a estrutura conjuntiva denominada de estroma. Além disso, nós temos que o parênquima forma uma unidade estrutural e funcional da glândula, que nós denominamos de adenômero. O adenômero é a unidade estrutural e funcional da glândula, cuja organização estrutural, cuja organização espacial se assemelha a um cacho de uvas, onde as uvas seriam o que corresponde à porção secretora terminal e os cachos em si corresponderiam aos sistemas de ductos. Essas unidades estruturais, elas precisam estar presentes nas glândulas e por causa delas é que as glândulas elas têm o seu funcionamento e a síntese deste produto que no conjunto dá origem à saliva. Então, dentro deste contexto, se as glândulas salivares possuem menos
adenúmeros, ela vai se constituir numa glândula salivar com um volume menor. E se ela possuir muitos adenúmeros, a sua organização estrutural se torna mais complexa. E aí ela tende a ser uma glândula com uma quantidade, uma taxa de produção muito maior. Dentro desse contexto, nós vamos estudar em separado os elementos que constituem o estroma, os elementos que constituem o parênquima, para que a gente possa compreender por que existem características diferentes na saliva, né? Por que nós temos tipos de salivas mais fluidas, tipos de salivas mais viscosas, e nós vamos também conhecer aí o sistema de ductos e se ocorre alguma alteração do conteúdo que atravessa a luz desse sistema de ductos, que é mediada ou que é alterada por células que compõem as suas paredes. Então, na continuidade, nós vamos aí abordar o processo de desenvolvimento das glândulas salivares e então daremos continuidade falando do processo de organização estrutural que faz parte da organização do adenúmero em si. No que diz respeito ao processo de desenvolvimento, a formação das glândulas salivares se dá de modo similar. Então, nós temos pontos específicos da cavidade oral, da mucosa oral, na região epitelial, onde essas células iniciam eventos mitóticos. Ocorre um aumento do número das células da superfície do epitélio e essas células aumentadas, elas vão sofrer uma invaginação, que é um processo de entrada, que é um processo de direcionamento na direção do tecido conjuntivo que está subjacente a ele. E este processo proliferativo vai dando origem a cordões sólidos. Esses cordões sólidos, eles vão se aprofundando no tecido conjuntivo subjacente, até que em determinado ponto as células centrais do cordão iniciam um processo de degeneração. Aí essa degeneração dá origem à luz do sistema de ductos. E o que vai ocorrer, finalmente, é que as células que vão estar compondo a porção terminal desses cordões, elas se diferenciam na capacidade de sintetizar, armazenar e secretar o conteúdo que, no seu conjunto, dará origem à saliva. Então, desta forma, as glândulas, elas se desenvolvem. Bem, conforme nós comentamos anteriormente, a parte efetivamente funcional das glândulas é o parênquima. E o parênquima ele é composto justamente pelo adenômero, que é essa unidade estrutural e funcional. E o adenômero, ele é essa estrutura que nós dizemos se assemelhar a um cacho de uvas. E ela, portanto, possui a sua porção secretora, que são as unidades, né, secretoras terminais, e a sua porção condutora. Tanto a porção secretora quanto a porção condutora corresponde a componentes do parênquima. Então, nós vamos identificar quais são os tipos possíveis de células presentes nas porções que formam as unidades secretoras e quais são os tipos de células e a organização entre essas células possíveis na estrutura que nós denominamos de porção condutora. Bem, então, compondo as porções secretoras, nós podemos ter células que produzem um constituinte mais fluido, que são as células serosas. Nós podemos ter as células que produzem um constituinte mais viscoso, que são as células mucosas. Mas nós podemos também ter uma estrutura que é formada tanto por túbulos associados a uma unidade que também produz um componente mais fluido. Nesse caso, essa estrutura associada ao túbulo nós chamamos de semiluas. Então, as semiluas serosas, elas compõem glândulas mistas, que são aquelas glândulas salivares que produzem tanto um constituinte mucoso quanto um constituinte seroso ao mesmo tempo. E, por fim, ainda compondo as unidades secretoras terminais, que corresponde aí justamente à porção secretora, nós temos células que se associam a essas porções secretoras terminais, não com o intuito de auxiliar na quantidade de produto secretado, mas para auxiliar na
liberação na saída, no aumento da velocidade da saída desse produto de secreção da luz da glândula, para que ele chegue mais rapidamente à superfície da cavidade oral. Essas células, elas são chamadas de células mioepiteliais. Então, as células mioepiteliais, elas se associam principalmente à porção secretora, embora ela também possa se associar à porção condutora. Nós vamos aqui abordar a sua característica e a forma como ela se associa com a porção parenquimatosa da glândula neste tópico aqui, que é o tópico que está tratando justamente da abordagem do parênquima e especificamente da porção secretora do adenômero, que é a unidade estrutural e funcional das glândulas salivares. Então, na sequência aí, nós vamos observar os aspectos de forma das células que produzem este componente fluido, que são as células serosas. Nós também vamos abordar a morfologia das células que compõem os túbulos, que são aquelas que lançam um produto mais viscoso, que são as células mucosas, e veremos como se dá a organização, arquitetural das semiluas serosas e também a morfologia das células mioepiteliais e como que elas se associam às porções secretoras terminais, bem como à porção condutora, para realizar essa função contrátil e ajudar na velocidade com a qual este produto de secreção ele é expelido, ele é ejetado do interior da luz do adenômero e consegue alcançar com uma velocidade aumentada a superfície da cavidade oral. Bem, no que diz respeito à porção secretora, nós podemos encontrar duas formas de organização das unidades secretoras terminais. Ou elas se organizam em estruturas que têm um formato mais esférico, que nós chamamos de ácinos, ou então elas se organizam como estruturas mais alongadas, que nós denominamos de túbulos. Então, as porções secretoras terminais, ou elas podem ter um formato mais esférico, que é um formato acinar, ou então pode ter um formato mais alongado, que é um formato mais tubular, ou então também chamado de tubuloso, ok? Quando nós temos uma organização mais esférica, as células que compõem essa estrutura mais esférica, elas possuem um tipo de produto derivado delas que possui uma consistência mais fluida. E essa consistência mais fluida, ela se dá graças ao constituinte mais rico em componentes enzimáticos, proteínas, na verdade, que atuam como enzimas. Então, quando as estruturas elas são mais esféricas, elas são chamadas de ácinos, e as células presentes nos ácinos, elas tendem a ter uma produção de um produto que tem essa consistência mais fluida, que nós chamamos de serosas. Então, os ácidos, eles tendem a ser estruturas capacitadas em produzir um componente seroso. Então, nós podemos falar ácinos serosos, muito embora quando nós nos referimos aos ácinos, em tese nós já temos em mente que o seu produto, ele é justamente um produto seroso. Ao passo que nas unidades tubulosas, nós observamos que o seu produto de secreção, ele tem uma característica mais viscosa. E essa característica mais viscosa, ela se dá graças ao fato de que, na sua constituição, nós temos uma concentração maior de carboidratos. Então, os carboidratos tornam este produto de secreção mais consistente, mais viscoso. E este produto mais viscoso nós chamamos de mucoso. Então, os túbulos, eles necessariamente possuem um tipo de produção que é mais mucosa. Então, nós podemos também falar dos túbulos mucosos. Da mesma forma como falei anteriormente para os ácidos, em tese, se são túbulos, nós já fazemos uma associação de que o seu constituinte é mucoso. Então, os túbulos mucosos significa uma reafirmação da informação prévia de que as células presentes nas unidades tubulosas,
elas produzem um componente, um produto de secreção mais consistente e que basicamente se dá justamente pela sua riqueza em elementos derivados ou que possuem carboidratos em sua constituição. Então aqui nós estamos diante de uma célula serosa que compõe a estrutura dos ácinos. Então, como havia mencionado anteriormente, os ácinos são estruturas mais esféricas e eles são formados por células assim, com essa morfologia. São células que têm um formato mais piramidal e que possuem o núcleo localizado na sua porção basal. A porção basal é aquela mais próxima da lâmina basal e do tecido conjuntivo subjacente. E aí essas células, elas produzem o seu constituinte, o seu produto de secreção, rico em enzimas, que é o que caracteriza, portanto, as células e os ácidos serosos, e esses produtos eles vão ficando armazenados nessas vesículas. E aí essas vesículas elas vão se acumulando nessa porção média e na porção apical da célula serosa. Nós observamos que o núcleo localizado na sua porção basal, ele tem também um formato mais esférico. E as vesículas elas vão se acumulando e elas vão ser lançadas na sua porção apical. Então, as glândulas salivares são glândulas que são chamadas de glândulas merócrinas, que são aqueles tipos de glândulas que lançam basicamente o seu produto de secreção, não liberando nenhuma outra parte do componente celular para compor a saliva. Então, dentro desse contexto, uma das características muito importantes que nós temos quando nós observamos essas células em microscopia óptica, em fotomicrografias de microscopia óptica, é o fato de que existe uma afinidade tintorial desses grânulos pelo corante, que é o corante básico, que é a hematoxilina. Então, a hematoxilina ela é básica e ela vai colorir essas vesículas que estão ricas em constituinte enzimático, com características ácidas. Então, nós observamos nas fotomicrografias ópticas que as glândulas salivares, elas possuem os seus ácidos bastante corados pela hematoxilina, o que vai facilitar o nosso processo de diferenciação das células que lançam um componente mais seroso daquelas células que lançam um componente mais mucoso, porque, no caso, os carboidratos, eles têm características químicas que são bem distintas da estrutura enzimática e faz com que nós tenhamos uma modificação nos aspectos de coloração desses dois tipos celulares. E isso facilita o processo de discernimento de que tipo de célula é aquela, de que tipo de produto ela está produzindo. E, além disso, nós temos também o fato de que, no final das contas, essas células que nós estamos observando aqui, que são as células serosas, elas se organizam principalmente em unidades secretoras terminais que têm um formato mais esférico, que são os ácinos. Então, em linhas gerais, em resumo, as células que compõem os ácinos, elas são células piramidais, com seu núcleo na sua porção basal, esse núcleo com esse formato mais esférico, e elas vão aí acumulando no seu citoplasma, nas regiões média e apical da célula, as suas vesículas contendo seu produto de secreção, que é liberado justamente pela sua porção apical. E isso faz com que nós consigamos identificar este formato da célula, e isso faz com que esta célula tenha uma organização, uma polaridade que é bem peculiar das células secretoras, que é justamente esse tipo de organização interna dos seus constituintes que está sendo aqui mostrado para essa célula ao lado. Aí aqui na sequência, conforme eu havia comentado anteriormente, em uma fotomicrografia óptica, é possível que a gente observe que os ácidos têm esse formato mais esférico e que ele se permite colorir intensamente pelo corante que é a hematoxilina, que é o corante roxo.
Então, este corante, ele é um corante básico e, portanto, ele vai colorir esses grânulos existentes dentro do citoplasma desta célula, que é rico em enzimas e que, por sua vez, tem características ácidas, e eles são facilmente identificados porque são porções secretoras terminais que se colorem muito intensamente. Nós vamos ver na sequência que esta característica ela não vai ser identificada nas células mucosas. Então, nós observamos a posição dos núcleos, nós observamos a forma das células e nós observamos o formato esférico que constitui os ácidos serosos. Aqui na sequência, nós estamos diante de células que formam estruturas tubulosas, que são as células que compõem os túbulos mucosos. Como eu havia mencionado anteriormente, as células que compõem os túbulos mucosos, elas são células que têm uma fraca afinidade titorial. E nós vamos ver um pouco mais à frente na fotomicrografia como elas se tornam claras quando nós observamos as fotomicrografias ópticas. Então, as células elas têm um formato semelhante do ponto de vista da organização externa. Também são células que possuem esse formato mais piramidal e possuem também um núcleo localizado na sua porção mais basal. Essa é uma característica similar. O que nós vamos observar de diferente entre as células que compõem as unidades acinosas e aquelas que compõem as unidades tubulosas é justamente que o núcleo aqui, neste caso, nas células que são tubulosas, é que o núcleo ele vai ser um núcleo mais achatado. Enquanto nas células que são acinosas, nós observamos o núcleo localizado também na porção basal, porém com formato mais esférico. Aqui nas células mucosas, o núcleo ele fica mais achatado. E acima, também nos terços médio e apical, nós vamos observar essas vesículas que contêm dentro de si o produto de secreção da glândula, que é este produto mais rico em carboidratos. É importante que se diga que o constituinte das glândulas salivares, ele não é ou seroso puro ou mucoso puro. Ele é um constituinte seromucoso. Nós vamos ver um pouco mais para frente isso. Entretanto, nós estamos tratando de células serosas ou mucosas, porque nós estamos falando que a maior parte do que estas células produz ou é mais rico em carboidratos ou mais rico em enzimas, mas não se constitui necessariamente componentes puros, em que nós não encontramos um pouco do outro tipo dentro daquele tipo predominante. Isso é importante que seja dito. Entretanto, porque nós temos uma predominância de um tipo em relação ao outro, nós podemos fazer essa distinção entre serosos e mucosos. Tá? Então, quando nós estamos diante dessa célula que tem este formato aqui, que é um formato piramidal, com o núcleo no seu polo basal e com o núcleo com esse formato achatado, nós estamos diante de uma célula mucosa. E nos terços médio e apical, nós vamos observar esses grânulos contendo um constituinte mais viscoso. Então, talvez, em decorrência dessa consistência mais viscosa e desse acúmulo de grânulos internos, esse núcleo ele seja aí visto com esse aspecto mais achatado no seu polo basal. Tá? Então, dentro desse contexto, nós também temos a típica organização, a típica polarização que nós observamos nas células secretoras, tanto nos ácidos quanto nos túbulos, ou seja, nas células que estão compondo as unidades secretoras acinares, quanto aquelas que estão compondo as unidades secretoras tubulosas. E aí, mais aqui para frente, na nossa próxima imagem, nós vamos visualizar uma fotomicrografia óptica em que nós vamos ver a fraca afinidade tintorial que os carboidratos têm com os corantes usualmente empregados nas técnicas de rotina para microscopia óptica. E aí nós vamos ver que essas células elas são vistas com uma coloração clara, o que facilita sobremaneira o seu reconhecimento, além de conseguirmos ver também esta organização mais alongada, formando estruturas tubulosas.
Bem, então aqui nós visualizamos essa fotomicrografia. Nessa fotomicrografia nós conseguimos identificar, como eu havia acabado de mencionar, que essas unidades secretoras elas se colorem muito fracamente, justamente porque os carboidratos eles não são nem ácidos e nem básicos. E essa característica de neutralidade não os torna com afinidade nem por corantes ácidos e, portanto, nem por corantes básicos e, portanto, com uma característica neutra aos corantes usualmente empregados, que são a hematoxilina e a eosina. Então, dentro desse contexto, essas porções secretoras terminais aqui que nós estamos identificando nesta fotomicrografia, elas são células claras. E as células claras constituem, portanto, células mucosas que estão formando unidades secretoras que geralmente têm um formato mais alongado, ou seja, formam túbulos. Tá? Uma coisa importante a ser dita é que não exista nunca a possibilidade de que eu venha a encontrar uma célula mucosa compondo uma estrutura que tem um aspecto mais esférico. Ocorre que nós temos que identificar a maior parte das estruturas que estão presentes na glândula e, portanto, a maior parte da estrutura que está presente na glândula tem, de fato, um formato mais tubuloso. E também, a depender do corte histológico, como ele é feito, é possível que mesmo estruturas tubulosas, a depender do corte histológico, ele tenha um aspecto mais esférico, mas que em cortes de outros ângulos podem demonstrar facilmente, claramente, a sua conformação mais alongada, ou seja, mais tubulosa. Bem, aqui nessa sequência, nós estamos verificando que existe uma organização que faz com que em alguns tipos de glândulas, aquelas que nós denominamos de glândulas mistas, ou seja, que são formadas por unidades estruturais secretoras que são, ao mesmo tempo, mucosas e serosas, nós encontramos esta organização arquitetural aqui, que nós denominamos de semiluas. Então, as semiluas, elas se associam aos túbulos e elas produzem o seu constituinte seroso. Daí, elas lançam nesse espaço aqui que está sendo mostrado e aí tem um canalzinho, um espaçozinho entre uma célula e outra, que este produto, ele trafega até se misturar com o componente mucoso que está sendo produzido pela porção tubulosa. Então, glândulas mistas, elas possuem uma grande quantidade de semiluas, que são as semiluas serosas. Então, as semiluas serosas são uma porção de células serosas que se associam a túbulos mucosos para comporem glândulas salivares que possuem uma típica característica de glândula mista. Aqui nessa fotomicrografia fica fácil a gente perceber que as semiluas, elas são serosas e, portanto, elas estão fortemente coradas pelo roxo, ao passo que as células que compõem a porção tubulosa são claras. Então, nessa fotomicrografia, além de nós conseguirmos identificar a estrutura das semiluas serosas, nós conseguimos observar a diferença no aspecto de coloração das células, como eu havia mencionado anteriormente. Então, a afinidade tintorial por células que produzem um componente mais enzimático, que são as serosas, nesse caso aqui representado pelas semiluas, e nas células claras, que produzem um componente mais rico em carboidratos e que compõem os túbulos. Então, nós temos aí uma estrutura que é formada por células dos dois tipos e, por isso, essas glândulas que possuem essa organização de semiluas são glândulas que são consideradas como glândulas mistas. Aqui na sequência, nós estamos vendo as células mioepiteliais. Então, como eu havia mencionado anteriormente, células mioepiteliais são aquelas células epiteliais que ganham características que se espera de células musculares lisas. Então, essas células, elas, portanto, recebem essa nomenclatura, cujo prefixo é mio. Então, células mioepiteliais são células de origem epitelial, mas que funcionam com um tipo de função atribuída às células musculares, principalmente as musculares lisas, que são as que mais se assemelham a elas, e, portanto, essas células são chamadas de células mioepiteliais. Essas células mioepiteliais, elas têm uma funçãozinha bem específica.
elas vão se associar a essas porções secretoras terminais, conforme nós vemos aqui nesse esquemazinho. Elas estão aí identificadas em amarelo, são essas estruturas em amarelo, e elas vão se associar às porções secretoras terminais como um polvo abraçando uma rocha. Então, quando as terminações nervosas liberam o neurotransmissor que faz com que essas células contraiam, elas, portanto, geram um processo de encurtamento e aí elas comprimem as porções secretoras terminais. Então, quando elas fazem essa compressão, elas vão fazer com que a luz seja comprimida e o produto que está aí, ele seja ejetado rapidamente pelo sistema de ductos. Então, a atividade das células miopiteliais ajuda sobremaneira a velocidade com que o produto de secreção ele sai da luz e ele consegue chegar mais rapidamente à superfície, que no caso é a mucosa oral. Então, dentro deste contexto, como eu havia mencionado anteriormente, essas células miopiteliais, elas se associam com as unidades secretoras terminais, mas nesse mesmo esquema aqui nós estamos vendo que elas também podem se associar com o início aí da porção condutora, ok? Então, as células miopiteliais, elas são tipicamente encontradas em adenômeros de glândulas e elas são responsáveis justamente por aumentar a velocidade com que o produto que está aí, localizado na luz da glândula, consiga ser ejetado e consiga chegar mais rapidamente à superfície. Bem, aqui na sequência nós vamos abordar a porção que nós denominamos de porção condutora do parênquima. Essa porção condutora é formada por células que formam ductos. Esses ductos, eles inicialmente começam com calibres bem pequenos e estão próximos das unidades secretoras. E à medida que eles vão se afastando, essas células elas vão mudando essas características morfológicas e também vão mudando a sua função em relação ao componente que vai passando aí na sua luz. Então, nós temos, portanto, a porção condutora constituída por 3 trechos diferentes de células que o compõem, que nós denominamos de células dos ductos, que são a parte inicial do ducto, que são os ductos chamados de ductos intercalares, que são os ductos de menor calibre. Na sequência, nós vemos os ductos que formam a sequência seguinte, a dos ductos intercalares, chamados de ductos estriados. Essa denominação, ela especificamente se dá por causa de estriações que nós encontramos justamente na superfície basal das células, que possuem estriações nessa superfície e ajudam sobremaneira essas células a modificarem as características iônicas do produto de secreção que trafegam aí nesse trecho do ducto. E na sequência, que é a sequência aí que compõe a porção terminal dos ductos, que é formada pelos ductos excretores. E aí nós temos novamente uma mudança morfológica e uma organização diferente do epitélio compondo a porção de ductos excretores, sendo que aquele que desemboca na cavidade oral geralmente é chamado de ducto excretor terminal. Então, nós vamos ver morfologicamente as células de cada porção dessas e nós vamos aí ver como cada uma vai atuar, se existe ou não participação delas na composição desse produto que passa aí ao longo do seu trajeto ou não, e o quanto que elas, mais na frente, nós vamos ver o quanto que elas são desenvolvidas em alguns tipos de glândulas e em outros menos desenvolvidas. Nessa primeira porção do trajeto da porção condutora, nós temos as células que compõem os ductos intercalares. Então, os ductos intercalares, eles são formados por células cúbicas com um núcleo esférico, com uma quantidade pequena de citoplasma, e essa porção, né, essa porção de ducto, esse trajeto de ducto intercalar, ele é o mais próximo das porções secretoras terminais. Então, glândulas como a parótida, que são glândulas que produzem um constituinte bem fluido, elas possuem também um abundante trajeto, ou seja, elas são bem
servidas dessa porção do ducto, que é o ducto intercalar. Então, os ductos intercalares, eles são muito desenvolvidos em glândulas que têm características serosas. Já eles se comportam de maneira oposta quando as glândulas elas são mucosas. Então, quando as glândulas são mucosas, os ductos intercalares tendem a ser curtos ou pouco desenvolvidos. Então, esses ductos eles são os mais delgados, os mais próximos das unidades secretoras terminais. Ao longo de muito tempo, esses ductos eles foram considerados apenas como meros componentes desta parede ductal. Entretanto, hoje tem-se evidências de que eles efetivamente participam, produzindo alguns componentes e fazendo com que esses componentes componham esse produto de secreção. Então, dentro deste contexto, essas células elas são consideradas hoje como células que auxiliam em componentes que vão colaborar para a formação do produto de secreção da glândula, inclusive sendo identificada no seu citoplasma componentes que são protetores, né, agentes que atuam com capacidade antibacteriana dentro do citoplasma dessas células que compõem aí o sistema de ductos intercalares, que são esse primeiro trajeto aí da porção condutora do parênquima glandular. Aí na sequência nós vamos ver uma fotomicrografia que vai nos mostrar justamente como que essas células possuem esta forma cúbica, com núcleo esférico, com citoplasma relativamente escasso, e na sequência falaremos da seguinte porção, que é sequencial do ducto intercalar, que são os ductos estriados. Bem, meninos, vamos acompanhar essa outra fotomicrografia que nós temos aqui, onde nós podemos visualizar nesta secção de uma glândula acinar um único ducto intercalar. Então, desta forma, nós identificamos os ductos que são os intercalares, graças ao fato de as células que estão compondo as paredes desse ducto serem células que possuem uma quantidade escassa de citoplasma, um núcleo esférico, e nós vamos verificar mais à frente que esta organização ela pode ser bastante facilmente distinguida dos outros tipos de ductos, dos trajetos sequenciais, graças ao fato de que as células elas vão mudando a sua morfologia e aos poucos nós vamos ter também uma quantidade maior de camadas de células, inclusive. Então, inicialmente, as células elas compõem uma camada única, então um epitélio simples, cúbico, que reveste as paredes dos ductos intercalares. Essas células elas vão se tornando aumentadas, elas vão se tornando células cilíndricas ou colunares à medida que nós vamos adentrando aí no sistema de ductos e chegando nos ductos estriados, e posteriormente nós vamos verificando uma pseudoestratificação e chegando até uma estratificação nos ductos excretores, nós vamos ver nas fotomicrografias sequenciais. De forma que aqui nós podemos visualizar como se organiza os ductos, as células nos ductos intercalares, e compreende essas células aí que podem participar do processo de composição do produto que é produzido pelas glândulas, liberando aí alguns componentes que a própria célula do ducto ela produz, ok? Então vamos acompanhar aí na sequência a organização das porções seguintes do trajeto ductal. Bem, pessoal, agora nós vamos abordar a sequência que compõe a porção de células que formam os ductos denominados de ductos estriados. Então, vocês podem ver aqui nessa imagem que, terminando a porção de células que compõem os ductos intercalares, nós vamos aí trafegar a porção que compõe as células que formam os ductos estriados. Essa porção de células, ela é de fácil identificação nas fotomicrografias ópticas. E por quê? Basicamente, pelo fato de as células se tornarem mais altas do que elas se encontravam antes, compondo aí os ductos intercalares. Então, na porção de ductos estriados, nós vamos verificar uma célula mais alta, uma célula cilíndrica,
Porém, nós vamos observar uma peculiaridade nessas células. É o fato de seus núcleos serem esféricos e terem uma posição mais centralizada. Essa geralmente não é uma característica muito típica das células cilíndricas epiteliais, porque nessas nós visualizamos um núcleo mais elíptico e um posicionamento mais basal, né, na organização de polaridade do que nós costumamos ter de típico nos epitélios, é o núcleo se posicionar mais no seu polo basal. Entretanto, nessa porção aqui de ductos estriados, nós vamos observar uma atividade que é realizada por essas células que talvez justifique o fato de nós observarmos uma modificação nessa posição do núcleo, que vai se localizar aí mais no seu polo médio, porque nós vamos ter um trânsito muito grande de íons no seu polo basal e um trânsito de íons no seu polo apical, graças ao fato de que nós vamos observar ao longo aí do sistema de ductos, nessa parte específica dos ductos estriados, uma modificação da característica iônica deste componente que a glândula produz, justamente. Então, nós vamos verificar que a saliva, né, que trafega por essa porção aí do ducto, ela chega aí proteica em relação ao plasma sanguíneo e chega também isotônica em relação ao plasma sanguíneo. Isso indica que nós vamos encontrar uma taxa ou uma concentração alta de íons sódio e íons cloro, que estão aí em uma concentração similar no plasma sanguíneo, e nós vamos encontrar uma baixa concentração de íons potássio. Porém, quando este produto aí, que é produzido por essa glândula, trafega essa porção do sistema de ductos, essas células estriadas, que justamente possuem essa denominação por conta de uma ocorrência de uma invaginação, né, de estriações no polo basal das células, elas vão colaborar para que ocorra uma modificação dessa característica iônica deste produto que está aí passando na luz da glândula. Então, nós vamos observar uma retirada de íons sódio e cloro deste produto que está passando na luz da glândula. Então, o sódio ele vem e o cloro ele provém aí do material que está trafegando, do que a glândula está produzindo. Ela sai do sistema de ductos, passa pela membrana plasmática no seu polo apical, por meio, obviamente, de proteínas que fazem transporte de íons, e, posteriormente, esses íons eles vão chegar até a corrente sanguínea, atravessando aí a membrana do seu polo basal. E nós vamos observar um movimento inverso, né, de íons, principalmente de íons potássio. Então, nós vamos observar uma remoção de íons sódio e cloro e uma inclusão e um acréscimo, né, e um aumento dos íons potássio, fazendo com que a saliva, né, esse produto que essa glândula produz, ela seja liberada com uma característica que é hipotônica em relação ao plasma sanguíneo. Então, as características mais típicas justamente das células que compõem essa porção de ductos estriados é a sua altura, né? São células mais altas, células cilíndricas, o seu núcleo que é esférico, centralmente aí posicionado, e uma outra característica também bastante importante que faz com que a gente tenha também facilidade de identificar essas células nas fotomicrografias ópticas é justamente uma intensa afinidade que essas células possuem pelo corante eosina. Como a eosina é um corante rosa, nós vamos observar que essas células elas vão ter uma coloração bonita aí pelo rosa da eosina, e isso permite que esse ducto ele se destaque, né, em relação às estruturas adjacentes. Por quê? As estruturas adjacentes ou vão estar com afinidade pela hematoxilina, que são as unidades secretoras terminais que são ácidos, ou então vão estar com uma fraca afinidade tintorial, não se colorindo por nenhum dos corantes usualmente empregados. Então, em qualquer um dos tipos que nós observemos
de glândulas, independente dos tipos de porções secretoras terminais, sejam elas basicamente mucosas ou basicamente serosas ou mesmo as mistas, nós vamos ter um destaque para a coloração rosa que é adquirida pelas células que compõem aí essa porção do trajeto de células que são as células que compõem os ductos estriados. Então, nós vamos ver uma fotomicrografia a seguir e vocês vão poder constatar como, de fato, é bastante fácil reconhecer quando nós temos em uma fotomicrografia uma secção de um ducto estriado. Aqui nessa fotomicrografia, nós temos aqui um corte histológico de uma glândula com característica mista. Nós temos aqui regiões onde nós temos porções secretoras com característica mais tubulosa, com semiluas, e também nós temos unidades secretoras que são acinosas. E nós temos aqui também nessa imagem secção aí apontada de dois ductos estriados que estão seccionados transversalmente. E aí nessa secção transversal nós podemos visualizar aquelas descrições que eu já tinha feito anteriormente, que as células que formam aí as suas paredes são células que têm uma afinidade pela eosina, então elas ficam nesse tom róseo. Elas têm aí uma quantidade bastante significativa de citoplasma colorido pela eosina e o núcleo com uma posição mais centralizada, com seu formato mais esférico. Então, nós conseguimos aí identificar com uma certa facilidade e também nós conseguimos aí ver também com muito mais facilidade a luz desses ductos, o que não tinha essa observação similar quando nós observamos aí a sequência de ductos intercalares, justamente porque são ductos que têm um calibre muito mais delgado, porque corresponde à porção inicial. Então, à medida que esses ductos eles vão confluindo entre si, seu calibre vai aumentando, isso vai facilitando a identificação da sua porção luminal. Fato este que vai se tornar máximo quando nós chegarmos na porção sequencial, que nós visualizarmos então a porção de ducto excretor, que é o que nós vamos ver aqui na sequência. Bem, pessoal, para que a gente possa aí complementar as informações acerca da porção condutora das glândulas salivares, nós vamos abordar aí o último trajeto do sistema condutor, que é formado pela porção de ductos excretores, sendo que o mais final de todos, o mais terminal de todos, é justamente o ducto excretor terminal. Ele é o de maior calibre e ele é justamente aquele que tem contato com o epitélio de origem, ele que se abre aí para poder levar este produto da glândula até a superfície da mucosa que reveste aí a cavidade oral. Então, dentro deste contexto, os ductos estriados, eles correspondem à porção anterior e os ductos excretores correspondem à porção final do trajeto ductal e são formados inicialmente por células que compõem o epitélio pseudoestratificado, que vão culminar com células que compõem o epitélio que chega a ser estratificado. Então, inicialmente, o epitélio ele não é um estratificado verdadeiro, todas as células vão ter contato com a lâmina basal, e depois nós vamos observar que esse epitélio chega a ter uma estratificação, sendo formado por mais do que uma camada de células. O que caracteriza esta porção é justamente o fato de que nós vamos ter uma luz bastante ampla, onde um volume maior do produto que a glândula está sendo produzida, ele trafega, e este trajeto ele vai ser o trajeto onde, basicamente, o seu produto deságua aí na superfície, que é a cavidade oral, mantendo, portanto, a superfície da mucosa úmida, que se trata, portanto, de uma característica de normalidade das mucosas, é justamente o fato de elas serem mantidas úmidas. E no caso da cavidade oral, o principal elemento que colabora para que ela se mantenha úmida é justamente a produção das glândulas salivares, ok? Então, aí na sequência, nós vamos visualizar uma fotomicrografia que nos permite identificar, além desse esquema que nós estamos visualizando aqui,
né, dessas células que compõem aí essa porção terminal, nós vamos visualizar uma fotomicrografia em que a gente vai identificar, né, por meio da coloração e da organização, onde nós podemos observar os ductos excretores. Embora, já adianto que também não são estruturas de difícil identificação. Ao contrário, são estruturas de fácil identificação, porque, conforme já mencionado, o número de células vai aumentar nas paredes e a sua luz ela é bastante ampla, principalmente se nós considerarmos com aquela porção inicial lá do trajeto de células que compõem os ductos intercalares. Nessa fotomicrografia, o que nós podemos observar? Trata-se de uma glândula com característica de glândula mucosa, graças às suas porções secretoras terminais organizadas em túbulos com uma fraca afinidade tintorial, onde nós observamos esta secção transversal em que é possível verificar as paredes formado por mais que uma camada de células e o quanto a luz desse ducto ela é ampla. E isso é um destaque bastante significativo deste tipo de ducto em relação aos dois outros anteriores mencionados. Então, embora a porção de ductos estriados também possa nos permitir a visualização da sua luz, nos ductos excretores e no excretor terminal, isso se torna muito mais ampliado e as suas dimensões elas facilitam, portanto, o reconhecimento dessa porção de trajeto ductal, bem como a quantidade de células que vão aí compor a organização da parede dos ductos excretores. Bem, galerinha, aqui na sequência nós vamos abrir um espaço da nossa abordagem para falarmos a respeito do que nós chamamos de estroma, que é a parte de tecido conjuntivo que vai envolver o parênquima glandular, que vai organizar este parênquima glandular, que vai vascularizar e que vai inervar, além de trazer células de defesa, que são aí condições inerentes à circulação sanguínea existente aí dentro do tecido conjuntivo que compõe o estroma. Bem, o estroma é um tipo de tecido conjuntivo típico. Ele não tem diferença em relação a outros tipos de tecidos conjuntivos, os conjuntivos propriamente ditos, que estão localizados em outras regiões do corpo e que compõem estroma também de outros órgãos. Então, é um tipo de tecido conjuntivo que possui células tipicamente localizadas, fibroblastos, células de defesa, principalmente macrófagos, linfócitos, e que vai dividir o parênquima em lóbulos e vai acomodar aí dentro a porção que vai responder pela vascularização dessa porção parenquimatosa e pela sua inervação. Esses dois conjuntos, né, o conjunto vascular e o conjunto nervoso, que vai ser responsável por penetrar aí através do estroma e chegar até o parênquima, é de fundamental importância para o que a glândula vai produzir. Então, é necessário que haja um fluxo sanguíneo significativo para as glândulas, a fim de que possa chegar até ela os elementos necessários, não somente para a sua formação, como também para as trocas iônicas que nós aí comentamos que ocorrem ali na porção dos ductos estriados. Então, é fundamental que as glândulas estejam bastante vascularizadas. Problemas com vascularização, elas comprometem o fluxo salivar e elas levam a uma diminuição do fluxo salivar, que pode, por sua vez, trazer consequências para a integridade, a rigidez da estrutura das mucosas. Então, é de suma importância a vascularização sanguínea e também é de suma importância a inervação, porque muito do que nós temos de atividade glandular ocorre por meio de um estímulo nervoso. Então, as glândulas salivares, tais como os músculos, eles são inervados por nervos motores.
E esses nervos motores é que vão ser responsáveis por liberar a informação nervosa, responsável por gerar atividade glandular. Então, dentro desse contexto, quem responde por este componente vascular, este componente nervoso, esta organização da glândula e a defesa também de contra agentes estranhos que possam vir a acometer a estrutura glandular, é de responsabilidade deste tecido conjuntivo que vai envolver aí a glândula, denominado de estroma. Bem, galerinha, chegou o momento de nós realizarmos o processo de classificação das glândulas. Então, as glândulas salivares, elas, como nós já comentamos anteriormente, são glândulas do tipo exócrinas, todas elas. E elas são glândulas exócrinas porque elas lançam o seu produto para a superfície através de um ducto. No caso, os sistemas de ductos que compõem a porção condutora são os ductos intercalares, os ductos estriados e o ducto excretor, sendo que aquele que se abre aí para a superfície da mucosa é o ducto excretor terminal. Dentro deste contexto, as glândulas salivares, elas podem ser classificadas a depender da quantidade de unidades estruturais e funcionais que elas possuam, e essa quantidade, e bem como a organização que o estroma faz em relação a essas porções secretoras, essas unidades estruturais e funcionais, determina o seu tamanho e a sua complexidade. Então, nós temos dois tipos de glândulas em termos de tamanho e de complexidade, que são as glândulas salivares maiores e as glândulas salivares menores. Então, as glândulas salivares maiores, elas possuem uma complexidade na quantidade de unidades estruturais e funcionais, né, muitos adenômeros, um sistema complexo de condução, né, de unidades de porções secretoras, de ductos, que vão aí se confluir até chegar no mais calibroso de todos, como nós já comentamos anteriormente. E dentro deste contexto, nós temos também as glândulas salivares menores, certo? As glândulas salivares menores, elas têm uma organização bem menor do estroma. Na verdade, o seu parênquima, que é a parte, né, de tecido epitelial especificamente voltado para produzir e para secretar e para conduzir este produto da glândula, ele vai estar entremeado com o tecido conjuntivo da localização, né, da mucosa, o que faz com que nós não tenhamos uma organização tão bem definida como o estroma estabelece em relação às glândulas salivares maiores. Então, nós temos, em relação às glândulas salivares maiores, 3 pares de glândulas, certo? Esses 3 pares de glândulas, elas são as glândulas salivares maiores parótida, as glândulas salivares maiores submandibulares e as glândulas salivares maiores sublinguais. Então, aqui nós temos citados os 3 pares, certo? Então, esses pares, eles são bilaterais, que são o par de parótidas, o par de glândulas submandibulares e o par de glândulas sublinguais. Essas glândulas salivares maiores, elas não estão dentro da cavidade oral propriamente dita, entretanto, elas estão na região da cavidade oral e, por meio dos seus ductos, elas vão lançar o seu produto para a superfície da mucosa que reveste toda a cavidade oral. E as glândulas salivares menores, elas estão amplamente distribuídas na mucosa que reveste a superfície da cavidade oral, com exceção de locais na cavidade oral que são forradas pela mucosa mastigatória. Então, a mucosa mastigatória, ela forra a gengiva e o palato duro. Então, nessas localizações, onde nós temos aí a gengiva e a mucosa que reveste o palato duro, esses são os locais da cavidade oral onde nós não encontramos glândulas salivares menores. Em todos os outros locais, nós encontramos glândulas salivares menores. Então, inicialmente, nós vamos abordar aqui a localização desses pares de glândulas salivares maiores
Veremos fotomicrografias também de cada um deles com as especificidades de cada tipo. E depois veremos algumas especificidades das glândulas salivares menores. E vamos aí concluir a nossa abordagem mencionando aí as características da saliva e também as importantes funções que a saliva desempenha em relação à cavidade oral e em relação às próprias atividades que estão aí incumbidas pelo sistema digestório. Bem, meninos, acompanhe aqui comigo, junto com essa imagem, nós vamos aí reconhecer a localização dos 3 pares de glândulas salivares maiores que existem em nós humanos. Então, nós temos 3 pares de glândulas salivares maiores, como já comentei. Esses pares de glândulas salivares, eles possuem uma complexidade em relação às porções secretoras terminais, aos sistemas de ductos. É uma quantidade muito grande, né, de adenômeros, e possuem também uma organização estromal bastante complexa, que as torna realmente distintas dos tecidos conjuntivos adjacentes. Então, em nós, os 3 pares de glândulas salivares mencionados, como já foi abordado anteriormente, são as parótidas, as submandibulares e sublinguais. Em termos de localização, essa imagem aqui nos permite identificar cada um dos pares de glândulas salivares maiores, onde nós identificamos. A primeira que nós vamos mencionar aqui são as parótidas. Então, as parótidas são glândulas salivares maiores, bilateralmente localizadas. Aqui nessa imagem, nós vamos observar que elas se localizam aqui anteriormente ao meato auditivo externo, e elas estão também inferiormente localizadas em relação ao arco zigomático. Elas estão também localizadas lateral e posteriormente ao ramo da mandíbula e ao músculo masseter, e com uma associação com nervos, artérias e veias importantes. Então, nós temos uma relação bastante íntima com o nervo facial. Nós temos uma relação com a artéria carótida externa e nós temos uma relação com a veia maxilar. E também nós identificamos aí na estrutura das glândulas tecido linfático, certo? Nódulos linfáticos que estão presentes aí na estrutura da glândula parótida, certo? Bem, com relação ao posicionamento dos outros 2 pares de glândulas salivares, as submandibulares e as sublinguais, nós temos que as glândulas submandibulares, elas têm essa denominação justamente por causa da sua localização. Então, elas estão localizadas nessa região aqui próximo ao ângulo, né, da mandíbula, nessa região aqui interna do ângulo da mandíbula, enquanto que as sublinguais, elas estão localizadas nessa região aqui, na região do assoalho de boca, e elas não possuem geralmente um estroma comum. Elas são, na verdade, várias glândulas que se unem, e algumas vezes elas podem até ter um estroma que as organiza, formando também um único ducto, mas em geral é um conjunto de glândulas aqui nessa região do assoalho de boca, acima do músculo milioide, e que vertem, né, os seus produtos para a região, para a mucosa que reveste aí o assoalho de boca, sendo que em algumas ocasiões elas podem confluir para um ducto único, liberando os seus produtos ao lado aí do ducto que verte o produto de secreção das glândulas submandibulares. Que na sequência nós vamos ver as fotomicrografias desses pares de glândulas salivares maiores e algumas especificidades relativas às características de porções secretoras terminais que estão presentes em cada um desses tipos de glândulas, o que é possível que nós consigamos, do ponto de vista histológico, discernir os 3 tipos entre si, e também em relação às características do seu sistema de ductos, ok? Então, aí na sequência nós vamos observar as características histológicas em fotomicrografias ópticas das parótidas, na sequência das submandibulares, e por fim
das sublinguais, para que então nós consigamos aí falar a respeito das glândulas salivares menores. Bem, meninos, vamos aqui ter atenção ao observarmos essa fotomicrografia de um corte histológico da glândula parótida. As parótidas, elas são formadas por unidades secretoras terminais do tipo ácinos, o que faz com que nós consigamos observar ao longo de toda a sua extensão unidades secretoras terminais que se coram. Elas se coram pela hematoxilina. Nós conseguimos observar também nessa fotomicrografia o estroma, que vai dividir aí os lóbulos, e também nós temos como características da glândula parótida o fato de ela possuir uma quantidade bastante significativa de extensão de ductos intercalares. Então, os ductos intercalares, eles estão bastante desenvolvidos nas parótidas, que são glândulas que produzem um conteúdo bastante rico em enzimas, né? Bastante ativo no processo de digestão. Dentro desse contexto, as glândulas parótidas, elas vão se abrir em um ducto excretor terminal, que é denominado de ducto de Steinum. O ducto de Steinum, ele vai se abrir aí na altura do segundo molar superior, aí na mucosa que está aí próximo do segundo molar superior, e essas são as características mais importantes da glândula parótida, sendo também importante as suas relações, que nós já mencionamos anteriormente, com artérias, com nervos, com veias, bem como com tecido linfático e também com tecido adiposo, que tende a aumentar aí na glândula em relação à idade. Então, quanto maior a idade da pessoa, mais nós observamos aí uma quantidade de tecido adiposo que se deposita no parênquima, no estroma glandular. Bem, meninos, aqui na sequência nós vamos ver uma fotomicrografia da glândula salivar maior, denominada de submandibular. A glândula submandibular, ela se caracteriza por ter unidades secretoras terminais mistas, ou seja, nós temos ácinos e túbulos que estão aí presentes nessa glândula, muito embora a grande maioria das unidades secretoras terminais elas sejam ácinos, e os túbulos que estão presentes, muitos deles estão associados com semiluas serosas, certo? Essa glândula, como já foi mencionado, está localizada aí na região do ângulo, né, da mandíbula, e ela possui também um único ducto que se abre na região do assoalho de boca. Então, quando nós elevamos a língua, nós vamos observar aí no centro, né, do ventre lingual, o freio lingual, e na base do freio lingual nós temos duas estruturas denominadas de carúnculas sublinguais. E é justamente nas carúnculas sublinguais que se abre o ducto de Wharton, que é o ducto que conduz aí ao produto de secreção das glândulas submandibulares e, portanto, que vai desembocar na cavidade oral, na região das carúnculas sublinguais. Bem, para complementar aqui as informações a respeito das fotomicrografias dos pares de glândulas salivares maiores, nós temos aqui nessa fotomicrografia imagens da glândula sublingual. A glândula sublingual, ela se caracteriza por ser predominantemente ou por ser uma glândula do tipo mucosa. Então, nós visualizamos que as suas unidades secretoras terminais, elas têm uma fraca afinidade tintorial, são, portanto, do tipo túbulos. Essa glândula, ela difere um pouco das outras duas comentadas, justamente porque as outras duas, elas estão organizadas, bem organizadas por um estroma específico, que as individualiza dos tecidos conjuntivos adjacentes. As glândulas sublinguais, elas não são necessariamente desta forma organizadas. Algumas vezes podem acontecer uma organização dessa, entretanto, o que nós observamos mais comumente é o fato de essas glândulas serem, na verdade, um conjunto de glândulas salivares muito próximas entre si e que não tem uma organização muito grande do seu estroma e possuindo, às vezes, muitos ductos que vão se abrir aí na região do assoalho de boca. Em algumas circunstâncias, nós podemos ter uma organização maior do estroma e a confluência para um único ducto, que aí recebe o nome de ducto de Bartholin, e aí vai se abrir aí ao lado
do ducto de Orton, que é o ducto da submandibular, na região das carúnculas sublinguais. Tá? Essas glândulas muito dificilmente são acometidas por patologias. Porém, quando elas são acometidas por patologias, geralmente são patologias com características de maior agressividade. Isso é uma característica que as distingue, por exemplo, das parótidas. As parótidas costumam muito ser sítio de patologias. Entretanto, quando as parótidas são acometidas, elas geralmente são acometidas por ou eventos infecciosos ou mesmo por eventos neoplásicos, embora a maior parte das neoplasias que acometem as parótidas são neoplasias com menor característica de agressividade, com características de benignidade. Bem, meninos, então nós vamos aqui abordar das características das glândulas salivares, aquelas que são identificadas como glândulas salivares menores. Então, as glândulas salivares menores, elas possuem uma quantidade muito menor, né, de adenômeros, elas não possuem um estroma organizado e elas estão aí bastante distribuídas na região da lâmina própria da mucosa oral. Essas glândulas, elas só não estão presentes, como eu havia mencionado anteriormente, na região de mucosa mastigatória, que é na região da gengiva e na região anterior do palato duro. Essas glândulas salivares menores, elas são, em sua maior parte, compostas por unidades secretoras terminais mucosas. São, na verdade, a maior parte túbulos mucosos. E nós temos uma exceção a esta característica típica, que são as glândulas salivares, denominadas de glândulas salivares de von Ebner. Essas glândulas salivares menores, elas estão localizadas no valo das papilas circunvaladas, que são de 8 a 10 papilas que estão localizadas na região do V lingual, e essas papilas circunvaladas, elas possuem uma estrutura, um vale, né, uma canaleta que está circunjacendo a papila e que fica abaixo da altura da superfície do dorso lingual. E aí, nessas paredes laterais dessas papilas circunvaladas, nós temos botões gustativos. E para limpar essa região do valo das papilas valadas, nós temos aí abrindo na sua região de base glândulas salivares menores, que são os tipos de glândulas salivares menores que são compostos por unidades secretoras terminais do tipo serosas. São aí exceção à regra, já que a maior parte das glândulas salivares menores, elas são do tipo mucosas, né? São túbulos mucosos que compõem as suas porções secretoras, as suas unidades secretoras terminais. Aí, na sequência, nós vamos comentar em relação às características e às funções da saliva, para que nós possamos concluir a abordagem do nosso capítulo. Bem, meninos, conforme mencionamos anteriormente, a saliva é esse líquido que umedece a superfície da mucosa oral. A saliva, ela se caracteriza por ser um líquido incolor e viscoso, que tem um pH levemente ácido e que é derivado principalmente da atividade conjunta das glândulas salivares, maiores e menores, certo? Cerca de 85% do volume da saliva é derivada da atividade das glândulas salivares maiores, ao passo que 15% é fruto da produção das glândulas salivares menores. A saliva, ela desempenha importantes funções, que são lubrificação e formação do bolo alimentar, maturação e remineralização do esmalte dentário, lubrificação da superfície da cavidade oral, reparação tecidual da mucosa oral e limpeza da saliva sobre a superfície dos dentes. Essa limpeza, inclusive, se torna diminuída à noite quando existe uma diminuição do fluxo salivar, e é justamente por conta dessa diminuição do fluxo salivar que se torna tão importante realizar a higiene oral antes de dormir.
Ok, galerinha, assim estamos concluindo mais um capítulo da histologia e da embriologia oral. E a gente se vê em breve com outros assuntos, com outros capítulos e também assuntos de outras áreas de especialidade da odontologia, ok? Fui!